Cíntia, então vamos chamar o nosso professor? Foi meu professor, viu, Cíntia? Professor Marcos Caseiro, muito obrigado pela sua presença. Uma salva de palmas. Professor, a palavra é sua. Ele vai proferir a palestra Humanização e Saúde. Aqui tem vida, aqui tem SUS. Bom, primeiro, muito bom dia. Eu queria agradecer enormemente esse convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Profissionais da saúde, todos, porque eu sou um deles, né? Tenho essa carinha de jovem aqui, mas eu trabalho no SUS a minha vida inteira. Para os poucos que me conhecem, trabalhei no SUS. Eu me aposentei de Santos ano passado, depois de 35 anos, atendendo no CRAS. Nunca deixei de atender todos os dias da minha vida lá, atendendo os pacientes HIV. E, aliás, eu montei um serviço de AIDS aqui para Grande. Eu, doutora Regina Tellini, talvez vocês não saibam, mas eu trabalhei aqui muito tempo, está aqui ali minha amiguinha, fiquei alguns anos aqui, né, trabalhando, e foi um momento muito rico, né, com todo o apoio da prefeitura. Então, a vocês, a nós, eu dedico esse dia. Mas eu queria agradecer também, é uma honra estar aqui falando com a nossa prefeita, né, prefeita Raquel Kine. Eu achei que era Chine, não é Kine, desculpa, viu, senhor, mas prefeita absurdamente simpática e fantástica. Eu sei o que ela passou junto com o Kleber nesse momento tão difícil que ela conviveu, que foi o momento da pandemia, né? Eu acho que isso foi uma coisa inédita para todos nós, né? Para todos, sem exceção. E para nós, para mim, como infectologista, e para todos, foi um desafio sem tamanho, né? Então, eu agradeço e vou falar um pouquinho da importância que teve para a Grande também nesse processo, né? Agradecer meu amigo Yabutim ali, né? Porque ele que me convidou, a gente estava um dia no Santa Cecília, ele falou: Marcos, você vai lá dar uma... Não sei que nós nos encontramos assim, né? Eu te agradeço, você é uma figura excepcional, incrível, foi meu aluno, como tem outros tantos que foram meus alunos aqui na Faculdade de Medicina. Então, eu te agradeço, você, e eu estendo a Bruninha, que foi fundamental também na nossa época lá da pandemia. Então, eu agradeço a todos vocês, é uma honra estar aqui, eu agradeço do fundo do meu coração. Eu queria começar falando, e eu tô meio velho. Quando você começa a encontrar muitos amigos, muitos ex-alunos assim, isso é um sinal de que você está ficando mais velhinho, né? E, de qualquer maneira, eu gostaria, e velho gosta de contar história, né? Então, eu vou contar algumas histórias. Eu peço que vocês me perdoem aqui por algumas histórias, mas que não deixam de ser interessantes e mostram um pouquinho da nossa questão da importância do nosso Sistema Único de Saúde. Eu gostaria de começar a minha fala aqui, particularmente, dizendo para vocês a seguinte questão, né? E a primeira é parabenizar o município de Praia Grande, que vocês devem saber disso, porque isso se inclui dentro do tema que eu quero discutir um pouquinho, que é a questão da humanização, da importância que teve Praia Grande durante essa pandemia de Covid, né? Dessa pandemia inédita na história de todos nós, né? Eu sou infecto, eu vivi a pandemia do HIV. Eu vi os primeiros casos de HIV no Emílio Ribas, quando a gente olhava numa janelinha, olha, um paciente de HIV, e a explosão do HIV em Santos, né? Sabe que em 91, 92, nós tínhamos mais de uma morte por dia em Santos. Em 92, tivemos 480 óbitos em Santos, e em 92, um número semelhante. Vivi a pandemia da cólera. Nós tivemos cólera aqui no nosso país, tivemos cólera aqui em São Vicente, não sei se vocês sabem, da dengue, que está aí novamente, né? Mas eu acho que do Covid foi uma coisa sem precedentes. E, na época, muitos se lembram, nós fizemos um projeto, que, aliás, um projeto pioneiro, que foi seguido depois do mundo inteiro, que chamou EPICOBS, que era um projeto de a gente fazer detecção em tempo real da progressão da doença. Isso nos trouxe muitas informações, e Praia Grande nos ajudou absurdamente, né? Com Kleber, a Bruna foi fundamental em organizar as equipes daqui, todos os 9 municípios foram absolutamente fundamentais. Nós tivemos muitas informações
que ajudaram nós a entender melhor a progressão da doença, como ela se comportava, a história natural da doença, e aí vai entrar numa questão fundamental que eu vou falar aqui na frente, a história natural da doença. Eu adoro essa ideia de história natural da doença que eu vou compartilhar com vocês. E o mais surpreendente de tudo, e por que eu estou falando isso, é porque quando a gente começou a trabalhar com esses dados, a gente começou a observar que os melhores dados que nós tínhamos em questão da progressão da pandemia e mortalidade era justamente de Praia Grande. E a pergunta que nós nos fazíamos era, qual o fator explicativo? Por que a progressão é menor em Praia Grande ao longo do tempo? A gente colhia o sangue periodicamente para ver taxa de infecção, e a mortalidade sempre muito menor, consequência, obviamente, de uma prevalência, de uma incidência de casos menor. E o único fator explicativo que nós encontramos é um só, é a organização de uma rede de medicina de saúde da família plena que vocês conseguiram fazer aqui. Projeto, certamente, projeto de governo, né, de um prefeito, de uma prefeita que acreditou que nós só temos um caminho na saúde, nós não temos outro caminho, que é, desde Alma Ata, a gente ouve falar isso, a Conferência de Ottawa, que é a que nós podemos quero chamar medicina preventiva ou prevenção primária. Ou nós conseguimos entender que os custos da saúde, eles são ilimitados, os recursos são limitados. E se as pessoas entenderem que com medidas muito simples, a gente consegue modificar o panorama da saúde, isso já é uma grande questão, né? A humanização em saúde, eu costumo dizer que é uma discussão que não deveria ter essa discussão, né? Porque, do ponto de vista prático, eu sempre falo que profissional de saúde tem que ter um primeiro princípio, que é gostar de gente. Se você não gosta de gente, você está no caminho errado, né? Esse é um princípio básico. Gostar de gente é um princípio básico. E entender a importância que é respeitar o outro naquele momento de maior vulnerabilidade, que todos vocês devem ter passado, alguém da família, e sabe o entendimento que vocês já precisaram ir no médico, né? Quando você vai lá, você tem um plano de saúde, você fica esperando 1 hora para ser atendido, 1 hora para ser... E você sabe o que significa essas, muitas vezes, falta de respeito, de empatia. Isso que a gente tem que entender, né? Humanizar é essa inter-relação do que nós estamos fazendo nesse momento aqui, né? Gestores, profissionais de saúde, pacientes, estarem conversando para buscarem uma melhor qualidade no atendimento desses nossos pacientes, né? E para a gente entender isso que eu estou dizendo de uma forma muito simples, e obviamente isso não é científico o que eu vou falar, mas eu sou formado há 37 anos. Eu nunca deixei de atender no SUS. Atendi AIS em Santos, atendi AIS aqui em Praia Grande, montei o serviço de Cubatão também, o serviço de Praia Grande, e de Santos é a minha história, né? Em 37 anos, eu nunca tive um processo médico, zero. Eu nunca tive nenhum problema com pacientes, nunca. Isso, estou falando para vocês, não é estatístico, porque é uma amostragem individual. Mas, na verdade, eu nunca deixei de tratar um paciente, qualquer que seja, com respeito, com empatia, com aquilo que nada mais é do que a minha obrigação. Isso não é um favor, essa é uma obrigação de nós fazermos isso, né? Então, eu sou partidário do raciocínio que não há educação, respeito, desmonta qualquer hostilidade. Então, eu acho que o primeiro princípio que nós temos que ter
empatia e respeito ao momento de vulnerabilidade daquele que nos procura, independente da situação que nós conhecemos. Quem vem médico fala, pô, lá vem aquele paciente chato, isso faz parte. As pessoas são diferentes, porque se todos fossem iguais, seria uma enorme monotonia. Mas a gente tem que primeiro e quando você sentir que você já não está conseguindo ter essa vivência, provavelmente é o momento de parar ou de você procurar uma outra atividade. Então, essa é uma ideia que eu quero que vocês não percam como princípio básico de atendimento. É isso que eu tenho certeza que vocês, todos que estão aqui, compartilham desse mesmo pensamento que eu tenho. Dentro dessa lógica da organização de saúde, eu queria contar duas histórias para vocês. Além dessa empatia, desse respeito e de saber ouvir, que são base da nossa assistência médica, eu quero contar uma história para vocês que é recente. Eu faço um ambulatório com os alunos da São Judas, ambulatório de infecto, mas que só vai clínica médica. E eu vou contar umas histórias que vocês podem e têm o direito de achar que não sejam verdade, porque elas são tão absurdas que elas podemos imaginar que elas são no campo da abstração. Mas atendemos um paciente, um menino de 16 anos, que procurou, veio encaminhado do pronto-socorro, lá de Cubatão, que a seguinte demanda é isso. Ele estava com corrimento genital, tá certo? Corrimento genital. E ele tinha passado 2 vezes do pronto-socorro. Ele tinha passado o ambulatório na terça. Ele passou no sábado, chegou para o médico e falou, olha, eu estou assim, bem envergonhado, está saindo um corrimento, benzetacil. O cara, mas eu queria falar, não, eu sou médico, é benzetacil, e toma isso, se não melhorar, você volta aqui e tem que tomar uma segunda benzetacil. O cara não deixou o menino falar, ele ganhou uma benzetacil no sábado. No domingo, ele ficou incomodado, voltou lá no pronto-socorro. O médico estava dobrando o plantão, fez o quê? Outra benzetacil. Veja, não vamos nem discutir que para um corrimento genital, benzetacil só serve para sífilis, né? Que é uma úlcera genital. Mas não vamos discutir isso. Tomou, falei para você, às vezes não melhora mesmo, tem que só, mas doutor, eu estou querendo falar, não é possível que eu tenha corrimento. Não, é benzetacil, se não melhorar, você vai nesse serviço aqui que o menino chegou. Eu pergunto para vocês, qual é a primeira pergunta que você faz para um paciente que chega e conversar com vocês e fala assim, eu estou com um corrimento genital, eu estou com uma lesão genital. Qual é a primeira pergunta que provavelmente o meu cachorro, que está quase falando, o Scooby lá, responderia, qual foi a data da sua última relação sexual, quando você teve? Falou, doutor, é isso, eu queria falar para o médico, mas ele não me ouvia. Eu nunca tive relação sexual, cara. Eu falei, não, pera, como? Não, é que eu sou evangélico, eu estou com uma namoradinha, eu sinto que eles dão uns beijinhos nela, ali fora da igreja começa a sair um corrimentinho aqui. Eu falei, tá bom. Então, veja, esse cidadão que nunca tinha tido uma relação, Yabuta, ganhou 2 benzetacil, né? Uma de um lado, outra da bunda. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Essa é uma história, a gente precisa saber ouvir os pacientes, ainda que a gente perdeu a paciência hoje de ouvir, a gente não sabe mais ouvir. A gente acha que a relação médica é isso, você tem uma demanda, uma queixa, você sai com um medicamento, não é isso? Essa é a prática. A segunda prática perniciosa, que ela se inclui dentro desse dado de ouvir, e esses dados são recentes, porque as histórias mais antigas, melhores, eu já vou me esquecendo. Eu estava com a menina que trabalha no hospital, na faxina, falou, doutor, eu estou com um roxo aqui, né, no peito. Eu falei, tem um roxo aí, né, que já está um hematoma. E ela trabalha na faxina. E aí ela falou, eu estava com esse roxo que apareceu aqui, eu fui no PS. Fui no PS, o médico me deu, então eu dei uma receita lá. Nimesulida, amoxicilina.
eu falei, espera um pouquinho, e você, eu estou tomando, doutor, mas continua roxo, e está ficando um roxo meio amarronzado. Eu falei, mas o que aconteceu aí? Você levou uma pancada? Você apanhou no seu... Não, pensando bem, eu estava com a vassoura aqui, e eu bati a vassoura, ela fez um hematomazinho por uma pancada. Ela saiu do PS com nimesulida e amoxicilina de 8 em 8. Veja, amoxicilina por uma pancada. Então, é esse o nível que nós temos para a gente entender o que é fundamental dentro da medicina, que é o mais básico de tudo, que é a relação médico-paciente. Se nós não conseguirmos entender que 87% dos diagnósticos saem através de uma conversa, de uma boa anamnese, a gente não vai conhecer. E é a base de tudo que a gente vive. E nesse sentido, entra a ideia da história natural da doença. E me permitem, então, me remeter a isso, porque é fundamental a gente entender isso, entender os caminhos por onde a medicina foi, E é o conceito, que é um dos conceitos, do meu ponto de vista, mais brilhantes da medicina, que é a ideia da história natural da doença. E a gente viveu isso aí no Covid, todos vocês vivenciaram isso, a história natural, toda doença tem uma história natural, uma relação entre o agente e o indivíduo. Isso pode desencadear um processo patológico que tem um desenlace, Você tem a doença, você tem dois caminhos, você cura ou você morre, não é isso? Essa é a história natural de todas as doenças. No Covid, eu vou contar para vocês, no melhor dos cenários ou no pior dos cenários, os dados atuais hoje, de cada 100 pessoas que contraíram Covid, dados nossos, Kleber, do Epicobs, o primeiro trabalho a mostrar isso, 36% pegam Covid e nem sabem que tiveram Covid, mas a sorologia dá positiva, porque já tiveram contato e não tem sintoma nenhum, Desses 100 que pegam Covid, um morre, 1,2, 1,4 morre de 100, essa é a história natural do Covid. 5% vão ter uma forma mais grave, que eventualmente vão precisar internar, precisar de um oxigênio e eventualmente de uma medicação. Tem lá um estudo em inglês que mostrou da importância, o recovery, de dar corticoide para esses indivíduos. O resto, nada. É vitamina C, cama e carinho, porque a história natural da doença é essa. E por ser essa história natural da doença, é que aparece, e nessas circunstâncias, no dizer do grande professor Kurt, do ABC do charlatão, esse bando de coisas que nós vivemos, cloroquina, ivermectina, ozônio, mutamba, e tudo que vocês quiserem, vitamina D, hormônio, testosterona, que é uma barbaridade. E aqui, o Kleber, eu acho que citou, ou a prefeita, é da importância da relação médico-paciente. O placebo, que é, na verdade, a relação médico-paciente se inclui nisso, tem um poder tremendo. Então, médico não é só aquele que prescreve remédio. Médico não é aquele que acha que termina um atendimento quando prescreve uma medicação ou dá uma medicação para o indivíduo. Não. Numa grande parte das vezes, o que você precisa é orientar esse paciente de uma maneira adequada. E se nós não conseguirmos entender isso, nós não vamos mudar nunca a medicina. Porque o indivíduo tem qualquer sintoma, ele chega no PS, ele só sai de lá e a coisa só se completa quando ele sai com uma receita médica. Isso precisa ser mudado. E a única maneira de mudar isso é através de uma implantação de 100% de saúde da família. Ou a gente consegue entender isso. E eu concordo com a prefeita. Vocês têm que mostrar esses dados que vocês têm aqui, o que vocês alcançaram aqui, que obviamente é um longo trabalho pela frente,
mas a importância da implantação de 100% de um programa de saúde da família, onde, na verdade, as pessoas daquela região possam se referenciar numa situação de saúde, onde aquelas pessoas, né, que um enfermeiro, um técnico, conheçam as pessoas que moram naquela redondeza, para poder, obviamente, trabalhar na necessidade e do encaminhamento dessas pessoas. Não há outro caminho. Não há outro caminho. As pessoas não vão no pronto-socorro porque eles vão no pronto-socorro, está sempre cheio. É porque, na verdade, é o único lugar que a porta está aberta, né? As unidades básicas de saúde fecham. Você vai lá marcar uma consulta daqui a 3 meses. Mas no programa de saúde da família a relação é diferente. Por isso da importância. Medicina da família é um caminho fundamental para a humanização na saúde. Acreditem nisso. Acreditem nisso. Nisso, eu conto para vocês mais uma história que ela é emblemática disso que eu estou falando para vocês, da importância da relação médico-paciente e da importância mais ainda, né, que é justamente esse conhecimento da realidade das pessoas e da sua região. Essa é uma história do professor Kurt Klotz, ou talvez vocês não conheçam, um grande sanitarista do nosso país, do Sul, que trabalhou aqui com o Davi Capistrano aqui em Santos, uma figura excepcional. Ele conta uma história que é o exemplo que vocês todos conhecem, né? É o indivíduo que chega no pronto-socorro, que a nossa demanda, com um quadro de resfriado. Resfriado é diferente de gripe, vocês sabem, né? Resfriado, você está com sintomas congestivos, né? Você chega, você pega um médico bom, como são os médicos aqui de Praia Grande, do programa de saúde da família. Fala, meu amigo, você tem um resfriado, você está com congestão nasal, te auscultei, você não tem nada, o teu pulmão está limpo, tem o que fazer. Você vai tomar hidratação, líquido e sintomático. O cara vai feliz da vida, mas ele volta no outro dia. Volta no outro dia, ele pega um segundo médico, de saco completamente cheio, fala para ele, estou com esse sintoma, isso aí é benzetacil. Tem roxo, tem que tomar benzetacil, isso é benzetacil. Ele tomou a benzetacil, o que acontece? No 3º dia ele está melhor. Por que ele está melhor? Porque é a história natural da doença. O indivíduo resfriado vai melhorar em 2, 3 dias. Qual é o médico ruim, o vagabundo? É o primeiro que não deu nada. O bom é aquele, fala, está vendo? Essa benzetacil é que me salvou, porque eu melhorei no 3º dia. Então, o médico, ele tem que ter segurança, ele tem que saber o que ele fez, e para saber ele tem que ouvir e tem que examinar o paciente. É inadmissível que nós não tenhamos isso claro na nossa cabeça. Eu falo para meus alunos lá, é básico, primeira circunstância fundamental é conversar, é ter empatia. Isso é básico. Entender a vulnerabilidade daquele que nos procura quando precisa do serviço de saúde. Se ponham no lugar dessas pessoas. Eu imploro para esse tipo de sensação. Quando a gente procura um serviço médico, a gente fica esperando, nem olha para a sua cara, você se sente os últimos, você já está doente, você já está vulnerável, né? E você não tem um acolhimento. Isso é humanização. Isso a gente não precisa conversar, né? E, na verdade, a gente não precisa humanizar a saúde, a gente precisa humanizar a população como um todo, não é verdade? Então, isso é humanizar, é respeito. Segunda coisa é examinar. Não é admissível que um médico, um profissional de saúde, não faça uma coisa que está ao nosso alcance, que é revolucionário, medir a pressão arterial desses pacientes, que a gente não faz. A gente não precisa de ressonância, tomografia, né? Para detectar pressão arterial, não precisa de mapa, né? Não precisa disso, a gente precisa medir. Hoje em dia, pelo consenso brasileiro de hipertensão arterial, a melhor conduta que tem é a medida de pressão arterial residencial, que o indivíduo vá lá na policlínica 2 vezes ao dia, faça a medida e vá anotando. E a gente fica de saco cheio, fala, pô, esse médico fica pedindo para vir medir pressão aqui. Ou a gente compreende isso, ou a gente, na verdade, não vai conseguir fazer uma saúde como a gente quer. Só para terminar, eu vou contar mais uma última história, que ela é importante, porque você sabe que humanizar, a palavra humanizar, ela vem de humus.
Sabiam de humus? Humus é terra, né? Mas humus também pode significar região, área, né? Então, veja como é sensacional isso, né? Então, humanizar tem a ver com humus, com terra, com região, com localidade. Então, o quanto é importante na lógica da humanização de saúde, né? Que, segundo a Política Nacional de Humanização, que é o Humaniza-SUS, ou Humaniza, que foi criado no governo Lula, enquanto era o ministro, o José Serra, se não me falha a memória, desde 2003, né, que foi criado o Humaniza-SUS, ele nada mais é do que essa inter-relação entre profissionais, gestores e os pacientes, que, na verdade, são aqueles que mais utilizam o serviço. Só para terminar essa lógica, eu queria contar uma história para vocês, que ela mostra de uma maneira muito clara aonde a gente está, de onde a gente veio e como isso teve uma evolução em tão curto tempo. Vocês sabem que eu não tenho dúvida em dizer que a medicina ou o cuidado das pessoas, eles têm uma longa trajetória. Eu digo que acho que a medicina é talvez a ciência mais antiga na história da humanidade, quando as pessoas se machucavam e sentiam que precisavam de algum nível de cuidado. Mas a medicina, tal qual nós conhecemos hoje, ela começa em dois momentos. Acreditem nisso, né? Acreditem. Ela começa em 1940, a partir disso, quando dois pesquisadores, Dow e Hill, vocês certamente da saúde já conhecem esse indivíduo, o Hill era um patologista e começou a observar que quando ele fazia necrópsia, ele via uns pulmões muito pretos, e nesses pulmões pretos tinha o câncer. E ele começou a fazer um trabalho que é o que a gente chama hoje de um caso controle. E atrás das pessoas, os familiares falavam, olha, eu fiz a necrópsia desse seu marido, seu parente, e o pulmão dele é preto. O que ele fazia diferente? Falava, olha, doutor, ele é isso, trabalhava, mas ele fumava 3 maços de cigarro por dia. O Dow e Hill, em 1940, eles relacionou, o Dow era um patologista, o Hill era um estaticista, da relação do câncer de pulmão com o cigarro. E ele propôs um estudo, porque esse tinha sido um estudo do caso controle. Ele falou, não, a gente que na verdade não dá para aceitar essa relação de você ter buscado o que eles faziam, a gente precisa pensar prospectivamente. Então, ele propôs para a Associação Médica da Inglaterra, ele mandou carta para 60 mil médicos, em 1940, que tinham na Inglaterra, responderam 30 mil cartas de volta, ele falou, eu vou seguir vocês, médicos que fumam e que não fumam, e vamos ver essa incidência de câncer. E, na verdade, 2 anos depois, ele já conseguiu observar que as pessoas que fumavam tinham pelo menos 6 vezes mais chance de... O presidente mais amado dos Estados Unidos foi o Roosevelt. O Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos 3 vezes, sabem disso, né? Ele tirou os Estados Unidos, através do New Deal, de uma das maiores depressões econômicas que tinha nos Estados Unidos. Mas o mais interessante, ele foi o presidente dos Estados Unidos, sabia disso, vereador? Durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi eleito para o 3º mandato e ele morreu aos 63 anos, de um AVC hemorrágico. Olha o que eu vou falar para vocês. Nós estamos em 1943, nós estamos em 2024, 2025. Ele tinha, o médico dele era um otorrino, que tinha umas anotações que ele fazia, assim, pressão do presidente hoje, 19/13, mas o presidente encontra-se bem, está disposto, né? 19/13, 21/14. E eles não tinham, em 1943, eles não tinham nenhuma relação de associação entre pressão arterial e evento cardiovascular. A partir disso, eles propuseram um estudo, que foi muito incentivado por esse otorrino dele, que é um estudo que todos vocês conhecem, todos nós conhecemos,
eles propuseram a seguir uma população de uma cidade chamada Framingham. Framingham é uma cidade ao lado de Boston, em Massachusetts, uma cidade pequena. Eles se propuseram a fazer uma corte, acompanhar essa população por anos, para relacionar alimentação, pressão arterial, estilo de vida, com eventos de doença. E o que é surpreendente, 2 anos depois, primeira relação que tinha de hipertensão com doença cardiovascular. Nós estamos em 1943. Em 1961, saiu o primeiro trabalho do Snyder, mostrando o termo fator de risco, que a gente usa. Isso é fator de risco, colesterol. Então, veja, tudo que nós sabemos da medicina preventiva hoje deriva de um estudo que se inicia em 1945, após a morte do Roosevelt. Para nós todos é simples isso aqui, né? Você está comendo muita comida gordurosa, pressão arterial, fazer atividade física, sobrepeso, tudo isso deriva dessa corte. Corte é um estudo de segmento, né? Essa corte de Framingham. Eu quero dizer para vocês, e terminando aqui essa minha fala, é que a medicina, tal qual nós conhecemos hoje, e eu digo as ciências da saúde, ela se faz com coisas muito simples. É uma tríade básica que só a medicina da família pode trabalhar como o seu princípio básico de segmento, que é trabalhar na questão de cuidados básicos de pressão arterial, a questão do sobrepeso e do sedentarismo, da atividade física. Nós temos que mudar o comportamento das pessoas. As pessoas têm que fazer atividade física. O estudo do NHS, que é o estudo que é o sistema de saúde inglês, 10 anos de segmento da população inglesa, eles mostraram que 1h30, ouça isso, 1h30 de atividade física por semana, reduz em 70% o risco de neoplasias. 1h30 de atividade física por semana. Seriam 30 minutos, 3 vezes por semana, reduz em 70%. Publicado esse estudo o ano passado na mais prestigiosa revista médica. Ou a gente modifica o comportamento das pessoas, nós façamos elas entenderem a importância de mudar estilo de vida, melhorar a alimentação, menos rica em carboidrato, na medida do possível. É muito fácil falar, né, diante de uma população empobrecida, que o carboidrato é mais barato. Fazer algum nível de atividade física, medir pressão arterial, nós estaremos modificando a história natural das doenças, e eu afirmo para vocês que nós teremos uma mudança substancial no atendimento às principais doenças que matam. 60% das mortalidades hoje aqui na nossa região, 62% são doenças cardiocirculatórias e neoplasias, né? Que a gente poderia, obviamente, alterar essa história natural com medidas tão simples, que não depende de medicamento, não depende de judicializar medicamentos de alto custo, de tomar simvastatina, estatina, metformina, remédio para hipertensão, com essas medidas simples. Então, eu queria encerrar essa minha fala, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã, dizendo para vocês, primeiro, que humanizar significa ter respeito ao próximo. Chega a ser, para mim, de alguma maneira, uma coisa que destoa do meu pensamento como médico velho que atende, a gente falar em humanização e saúde, porque eu peço desculpas, e eu vivo a medicina. Um profissional de saúde que não tem um respeito àquele que chega numa situação de vulnerabilidade buscando atendimento, está na profissão errada. E tem tantas outras profissões tão maravilhosas, tem que repensar a vida. Desculpa, é o meu ponto de vista, né? Humanizar é o óbvio. Um profissional de saúde não humano não é um profissional de saúde, porque se não tem empatia ao próximo, se não gosta de gente, não é o caminho, certamente.
A outra questão que eu queria enfatizar é que parabenizar vocês todos, profissionais de saúde, parabenizar todos que organizaram esse evento, e eu concordo aqui com a prefeita, ampliem essa discussão, vamos chamar as outras cidades, vamos chamar os prefeitos, os gestores, para virem para cá e entender a importância da implantação de um programa de saúde da família, né? Eu serei uma voz lá, mas única, eu preciso de vocês, para que a gente consiga amplificar. Terceiro, concordo com você, viu, Kleber? Eu acho que assim, a lógica do SUS foi a questão de uma gestão plena. O município é responsável pela sua saúde, por se responsabilizar pelos recursos de acordo com as suas patologias e de acordo com a sua situação de saúde. Mas existem questões regionais. Cidades conurbadas como a nossa, você tem que ter um pensamento regional. Isso é óbvio, né? Então, a gente tem que pensar num sistema hierarquizado, terciário, com todos esses municípios envolvidos, mas os municípios têm que fazer sua lição de casa, que é a implantação de um programa de saúde da família em 100%, como vocês alcançaram. Esse é o meu sonho, eu tenho certeza que nós alcançaremos em breve. Eu tenho certeza também que vocês que trabalham aqui, que fazem essa enorme diferença, nos ajudarão a fazer com que esses outros prefeitos desses outros municípios, porque isso certamente vem de cima, essa determinação em tomar isso como uma política de governo, que a gente consiga implantar na nossa região um programa de saúde da família em 100% dos municípios e que a gente tenha, nas questões terciárias, uma regionalização para que a gente possa justamente ver essa demanda dos casos mais complexos, que eu vou repetir, ou são a grande minoria. A maioria das coisas que a gente vivencia, todo profissional de saúde tem que saber. O profissional de saúde que encaminha um paciente com hipertensão arterial é burro, desculpa. O profissional que encaminha um diabético que precisa de metformina por endócrino é burro, não pode estar exercendo a profissão. A gente tem que encaminhar aqueles casos complexos em que nós não estamos conseguindo resolver. E o que nós temos hoje é isso: hipertensão, diabetes, sobrepeso, sedentarismo. Essa é a base da medicina, que os alunos viram para mim e falaram: professor, não aguento mais ver hipertensão e diabetes. Eu falei: mas isso é o que você vai ver na sua vida, meu jovem, porque é isso que a gente tem. Então, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, é um prestígio para mim estar falando com vocês aqui, e de outra forma, é muito salutar para mim, enquanto médico, infectologista, sanitarista de base, ver o quanto vocês conseguiram revolucionar a saúde, né, com uma política tão importante como isso. Valorize o SUS, né? Ame o SUS, defenda o SUS. Sem o SUS seria o caos. 65% a 70% dos dados dos nossos EPICOBs dependem do SUS. E mesmo aquele cidadão que tem o plano de saúde, que vai lá no seu cardiologista e pega o remedinho de pressão e diabetes, ele vai pegar o remédio aonde? Lá no SUS. Então, esse número é muito maior. Então, é isso aí. Defenda o SUS todo dia. Sem o SUS seria o caos. E gostem de gente, porque essa é a nossa missão. E muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado.